Povo de Deus, na paz do Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos abrir a palavra de Deus, Mateus, capítulo número 26, versículo 27 a seguir. Glória a Jesus. Cairão aqui perto, que ponte ele aqui pertinho, Dona Maria, como vocês descendo aí, tá? Eu vi o Cairão cantando com os varões, aqui junto aqui, Dona Maria cantando, almejo ver vocês aí, glória ao Senhor. Glória a Deus. Agradecer a vida das irmãs que está aqui conosco, Deus te abençoe. Nosso irmão lá atrás, primeira vez, casal, Deus te abençoe. Fico feliz de ver mais famílias, mais pessoas na presença do Senhor. Todos encontraram? Evangelho escreveu São Mateus, capítulo número 26, versículo de número 27 a seguir, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ler antes um pouquinho, vamos ler do versículo de número 25, porque são poucos versículos. Diz assim o texto, capítulo 26, versículo 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Sente um pouquinho, por favor. Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor nessa oportunidade, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos livrado dos laços do passarinheiro, Ele tem nos livrado da peste deliciosa. E como eu quero que você também diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é muito importante, é muito bonito. E nós estamos no primeiro domingo do mês, e todo esse primeiro domingo de todo mês, nós participamos, comungamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aqueles que desceram as águas, aqueles que aceitaram Jesus, batizaram. Então a oportunidade é para todos. Queremos ver todos vocês participando. Não paga nada, irmãos. Não paga nada disso. Não precisa se preocupar com o valor. Você só fica com Jesus, prepara para fazer um discipulado, desce as águas e você vem participar. Só que tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Nós estamos diante de um texto que o próprio Senhor Jesus, junto com os discípulos, vocês podem ver a leitura, ele não participa como todo mundo da Santa Ceia. Ele participa com os discípulos, mas ele dá oportunidade em seguida, você vê no Evangelho sendo pregado, e as pessoas ali então podem fazer parte desse momento de participar do corpo do Senhor do Senhor. Mas aqui ele está representando o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todas aquelas profecias
do Antigo ou Velho Testamento, como queira, vem anunciando o Messias, falando do Senhor Jesus e cumprindo-se nos nossos dias, né? Nós estamos dentro da graça, da misericórdia, do poder de Deus. Então eu louvo o Senhor, e aqui sentado eu estava meditando nos louvores, né? A gente ouve os louvores, participa aqui, escutando e vai cantando aqui também, adorando o Senhor, porque é lindo, né? Você vai prestando atenção na letra, que maravilha, isso nos conforta, isso nos alegra, nos dá ânimo. Quando nós temos da parte do Senhor tantas coisas maravilhosas, você prestou atenção, nós temos a presença do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a palavra que nós lemos, que é a palavra de Deus. Alguns dizem que é a boca de Deus. Nós temos esse momento na casa do Senhor para acumular. Então nós somos alegres, nós somos felizes, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor. E o que eu acho lindo sempre na palavra do Senhor é tudo de graça. Talvez alguém pode até por aí estar cobrando, mas nós não. Nós falamos é de graça. Veio porque é de graça, bebe porque é de graça, come porque é de graça. O Senhor tem para você, tem para sua casa, tem para sua família. Fala para as pessoas, vai falando, convida porque é de graça. É de graça, irmão, isso é lindo. E quando nós meditamos nas palavras do Senhor na Bíblia Sagrada e lembrando quando nós aceitamos como Senhor e Salvador. Então, alguns anos atrás, nos anos de 87, 1987, 1988, muitos aqui não tinham nascido, a gente aceitou, recebeu. Na verdade, a gente fala aceitou porque é uma palavra que vem falando há tempos, mas na verdade é Jesus que nos aceitou. O pecador somos nós, o que necessitava era nós, o que precisa somos nós. Então Ele nos aceitou, nos recebeu. Tanto é que veio ao mundo entregando a sua vida para nos salvar. Então isso é lindo da parte do Senhor. E muitas coisas lindas que tocam nossos corações, talvez elas estão ficando assim, um pouquinho distante, aquela beleza de um culto, de uma confraternização, de um momento com Deus, às vezes em algum lugar está se tornando, né, a gente está vendo diferente daquilo que o Senhor está ensinando na sua palavra. Mas Ele deixou a sua palavra, Ele fala das coisas que nos últimos dias iriam acontecer, estão acontecendo. Então nós vamos pegando aquele momento que nós aceitamos Jesus ali, nos anos de 1987, e nós vamos meditando na palavra, e nós vamos vendo que o que o Senhor na palavra falou está acontecendo. Então nós vamos acreditando mais na Bíblia, nós não vamos duvidar, nós vamos acreditar. Então nós vamos fazer o que? Chegar mais a Deus. Então nós vamos fazer o que? Aproximar mais de Deus. Nós estamos vendo então as coisas acontecer. Então talvez na época nossos avós, bisavós, talvez não tinha tanto anúncio, talvez não tinha tanta igreja, talvez não falava tanto de Jesus, mas tinha muitos cristãos na época. E talvez, irmãos, que a gente entende muitas coisas diferentes, mas de lá para cá nós estamos vendo, aleluia, está se cumprindo a palavra de Deus. Ela não é diferente daquela época, não é diferente nos dias de hoje. Então ela é a realidade das nossas vidas. A palavra de Deus é a realidade, irmãos. Então vamos despertar para esse momento tão maravilhoso que é servir a Jesus, que é buscar o Senhor, que é estar na presença do Senhor. Fala-se em arrebatamento, fala-se na volta do Senhor, até porque alguém ignorante fala assim: vocês não falam que Jesus está voltando? E uma resposta foi dada de um cristão para outra pessoa, foi interessante, e respondeu assim: você está com pressa, Satanás, sabendo que você vai para o inferno? Porque as pessoas ficam questionando: olha, você não falou que o seu Deus está voltando, que Jesus está voltando? E aí, irmão, só quer questionar. Por que não aceita o Senhor Jesus Cristo também, para continuar, para ser mais próximo ao Senhor voltar, a volta do Senhor seja assim rapidamente? Porque Ele é tão misericordioso que Ele diz
que esse evangelho vai ser pregado por todo mundo. Então, irmãos, aí sim virá o fim. Olha o amor de Deus. Então quer dizer que ninguém não vai ficar sem saber da palavra de Deus. Às vezes a gente pergunta, mas pastor, e aqueles que estão longe, moram talvez numa ilha, num lugar? Eu tenho certeza de uma coisa, que o nosso Jesus vai manifestar de uma forma ou outra, falando para aquela pessoa: você precisa de Jesus, você precisa da palavra, você precisa arrepender e converter. Porque às vezes nós achamos que somos muito bonzinhos, e eu sou bom até demais. Eu também achava assim. E a gente acha que não, indo para o trabalho, para casa, e eu tenho minha família e está bom demais. Mas se fosse assim, não precisava do nosso Jesus morrer na cruz, no Calvário. Então, pela minha vontade de eu ser bonzinho, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que todos nós, Romanos vai dizer assim, Paulo então fala aos Romanos, todos pecaram, todos nós pecamos, e destituídos estão da glória do Senhor. Então Jesus veio porque todos nós pecamos. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para que você participasse de uma ceia, estar com Ele, para o Senhor estar aqui no nosso meio. A presença dele é real, não fisicamente, mas espiritualmente eu creio, porque quando Ele participou ali com os discípulos, Ele falou que ia fazer isso, irmãos, aleluia, junto com a sua igreja, com o seu povo. Ele diz na sua palavra: olha, vocês não vão me ver mais aqui, mas vocês vão continuar lembrando da minha palavra, vocês vão participar do meu corpo, do meu sangue, vai ter uma representação, porque nós sabemos que no Velho Testamento se matava um cordeiro, e quando se matava um cordeiro, irmãos, passava um tempo, tinha que fazer novamente, matar outro cordeiro, e assim outro cordeiro, e assim outro cordeiro, e nunca se purificava e perdoava os pecados, era temporário. Mas quando Jesus veio no Novo Testamento, na Nova Aliança, o sangue dele, a morte dele, nos alcançou, e agora não precisamos mais sacrificar cordeiro, porque o próprio Jesus se fez cordeiro de Deus. O próprio Jesus entregou a sua vida por nós. Então agora não precisa mais, irmão, aquele processo do Velho Testamento, se pega um cordeiro, se mata, purificando as pessoas. Não, isso agora acabou. Agora o nosso Jesus, entregando a sua vida, o nosso Senhor ali na cruz do Calvário, morrendo por nós, derramando seu sangue, fez isso por toda a eternidade. Agora todas as pessoas, irmãos, é lindo, porque todas as pessoas, às vezes as pessoas chegam: pastor, olha, eu errei ali, eu fiz algo errado, eu roubei, perdoados estão os seus pecados. Olha, eu errei, eu fiz algo ali, eu adulterei, perdoados estão os seus pecados. O Senhor fala assim: olha, eu cometi isso, perdoados são os seus pecados. Mas quando a pessoa se quebrando o coração, chega diante do Senhor e realmente eles não praticam mais. Isso que é arrependimento, isso que é converter e arrepender, é quando eu deixo de praticar, porque na sociedade, nós entendemos e vemos aí que a sociedade não acredita na transformação das pessoas, mas Jesus está acreditando. Você prestou atenção? Eu passei por um momento agora, e quando deparei com um cidadão, e aí ele chega lá e tem uma lista de coisas que aconteceu, mas Jesus pode perdoar o pecado dele. Jesus é Deus. Se ele arrepender, ouvir a palavra qual falamos para ele: olha, larga essa vida, e ele converter, mesmo que tenha cometido alguns pecados, ou vários, ou muitas coisas, o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os pecados. Nossa, irmão, talvez, irmão, nós somos mais puros, mais difícil, talvez nós falamos: não, tem que acontecer isso, precisa disso, mas Jesus não, Jesus é diferente. Ele precisa da minha graça. Jesus, ele precisa da minha misericórdia. Eu morri na cruz por ele. Ele morreu por todos, irmãos. Então nós louvamos ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor alcançou as nossas vidas. Jesus nos dá vida e hoje nós louvamos a Ele, adoramos a Ele, glorificamos a Ele, porque um dia Jesus morreu
por nós, entregou a sua vida. Então hoje, irmão, pela sua misericórdia, pelo seu sangue, e olha que é importante, Jesus, irmão, diz a sua palavra, ele compartilha a sua última ceia com o seu discípulo aqui nesse texto. Ele está ali, irmãos, com o seu discípulo, na comunhão, e ele está ali apresentando, e ali simbolizando, o Senhor Jesus mostra o pão, o suco, e transforma, nós sabemos a oração, o pão que nós temos aqui, nós orando, nós apresentando o Senhor no altar do Senhor, vai simbolizar o corpo e o sangue do Senhor. Ele falou isso na sua palavra, para nós continuar, para a continuidade, até que Ele venha. Então nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós estamos falando a tua graça, a tua misericórdia nos libertou do Senhor, a tua misericórdia nos salvou, o Senhor escreveu nosso nome no livro da vida, e o Senhor Jesus, tanto, irmão, nos purifica do nosso pecado, como também cura. Olha que maravilha, Ele faz uma obra, o sangue de Jesus, tanto espiritual como na nossa vida carnal. Tem alguém enfermo? Vamos orar para que Jesus, através do seu sangue, o cure. Tem alguém que pecou? Vamos orar para que Jesus perdoe através do seu sangue os seus pecados. Tem alguém, aleluia, que necessita de algo? O sangue de Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus não é para ficar aí, irmão, como muitos estão falando e brincando, e porque só o sangue de Jesus tem poder, isso é qualquer coisa. Não, o sangue de Jesus é transformador, o sangue de Jesus é libertador, o sangue de Jesus é purificador, o sangue de Jesus transforma o cidadão, o mais que um pecador, em um homem, aleluia, uma mulher branca, cheia do Espírito Santo, purificada, porque o sangue de Jesus tem poder. Mas tem pessoas brincando, tem pessoas brincando com o sangue de Jesus, tem pessoas brincando com a palavra de Jesus, tem pessoas brincando com a igreja de Jesus. Eu falo para você, não é momento de brincadeira, é sério. Jesus está voltando. Se você ler a Bíblia, você está entendendo o que eu estou falando da volta do Senhor. Mas se você não lê e escuta, você também tem que entender que Jesus está voltando. Eu preciso ter uma vida na presença do Senhor. Eu preciso da graça dele, da misericórdia dele. Eu sei, irmão, o nosso corpo carnal, Jesus é lindo. O corpo carnal, Jesus veio em carne justamente para me entender, te entender em carne, para passar o que você passa. Ele passou muito mais, e em carne ele venceu, como Deus, se tornando homem, para mim e você, ele falar assim: olha, você pode, você consegue. Talvez nós, irmãos, aleluia, nas aflições, na luta do dia a dia, e olhamos e pensamos: meu Deus, está difícil. Mas Jesus, ele vai falar sempre para você consegue, você pode, porque Jesus morreu através do seu sangue. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá a sua vitória. Então nós somos purificados pelo sangue do Senhor, e além de purificarmos e perdoar os nossos pecados, Ele sara as nossas feridas, como Ele fala em Isaías. Ele diz ali, irmão, 53, versículo 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, irmão, que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, aleluia, Ele fez isso por nós. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, se você quer ver, entender o que é o amor, se você quer entender o que é a misericórdia, se você quer entender o que é a paz, é em Jesus. Se você quer entender a ciência, é em Jesus. Alguma coisa que você quiser entender, que você talvez está em dúvida, é em Jesus que está a resposta. Nós temos a ciência, temos a medicina, está moderno. Irmãos, a gente está vendo a tecnologia, que coisa, como está. Mas eu quero entender uma coisa: é em Jesus, louvado seja o Senhor, porque Ele é
Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então é no Senhor Jesus. Talvez você algumas coisas, você pergunta, você não está entendendo, às vezes você não entende de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Jesus tem resposta para você, na sua palavra, através do Espírito Santo. Tem muitas coisas que a gente questiona, mas tem muitas coisas que só Jesus, irmão, vai te responder mais para frente. Talvez agora não. Talvez, quem sabe, nós, como limitados, não temos tanto conhecimento, mas nós vamos chegar diante dele. Aleluia. Na presença dele, louvado seja o nome do Senhor, e conversar com ele. Assim como estou conversando com vocês também. Assim como nós conversamos com alguém, nós vamos estar diante do Senhor Jesus. E nós, talvez, muitas coisas que nós não entendemos no nosso processo de passar aqui na terra, Jesus vai falar, explicar, sentadinho, conversando. Ele não tem pressa, é o Pai da eternidade. Ele vai falar para nós, ele vai falar: você é um vencedor, você conseguiu, você chegou até aqui, aleluia. Você, aleluia, quer saber de alguma coisa? Eu tenho resposta. Ele vai responder todas as suas e as minhas perguntas. É lindo. É lindo, irmão, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, mas também Ele sabe a minha dor, conhece a sua dor, Ele sabe a minha necessidade, Ele conhece a sua necessidade como homem. Então Jesus vai no deserto, e quando Ele vai no deserto, porque como homem sempre fome, sempre sede, mas Ele tinha algo dentro dele, a alma. Nós sabemos que tem um corpo, tem alma, tem espírito, e ele necessita de Deus, precisa do Senhor. Então o inimigo aproveita as oportunidades e fala assim: ele está atrás do corpo, ele não alimentou no meu, agora eu vou chegar e oferecer tudo que o mundo tem. Só que uma coisa, eu vou oferecer. Para Jesus foi diferente, mas para onde eu tenho oferecido, as pessoas têm pegado. Mas Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Ele fala: apartai de mim. Está escrito, está na palavra, aleluia, glória a Deus. Mas se fosse outra pessoa, fala: não, eu quero mesmo, tem um mundo para eu te dar, eu quero, tem isso para eu te dar, eu quero. Ele recebe, mas ele também fala uma coisa: depois eu quero tudo em prol, depois você vai ter que devolver. Por isso que artistas, por isso que muitas pessoas por aí estão, irmão, ganhando muitos dinheiro, mas depois o inimigo pede, e nós estamos vendo sofrimento, morrendo lutando, sofrendo lutando, sem nada, perdendo a vida, perdendo a alma, porque um dia o inimigo ofereceu, o inimigo recebeu e aceitou. Então nessa noite eu quero que você receba Jesus no coração. Jesus tem salvação, Jesus tem céus, Jesus tem nome para você lá escrito no livro da vida. Jesus tem tesouro, Jesus tem algo especial. Então, irmãos, não abra mão de forma alguma, abraça esta causa, continue firme, continue na presença do Senhor. Eu sei, irmão, que nós ser humano, entende muito bem, Jesus também, nós queremos desfrutar, o mundo está aí, mas olhe agora comigo, finalizando, olhe comigo um pouco, pare comigo. A Bíblia está falando que as coisas que vão acontecer nesses últimos dias, e será que nós, irmãos, não estamos apercebendo que guerra, rumores de guerra, enfermidade, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, estão acontecendo? Será que isso nós não estamos vendo? As enfermidades, irmãos, se nós perguntarmos que alguém toma remédio aqui, todo mundo, a maioria vai falar: eu tomo comprimido disso, comprimido daquilo, comprimido daquilo outro. É real, não é verdade? Para alguma coisa, não vamos sair da realidade, não. Vamos mesmo estar no mundo, mas esperando Jesus, aguardando a sua volta e crendo na sua palavra, e falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, o Senhor está às portas, espere para esse momento. Porque nós temos pessoas que vir na igreja, cantar hino, ficar rico, desfrutar do mundo e entrar no céu. A preocupação
preocupação, e muitas das vezes não é com a sua alma, com o seu corpo, é com o que ele tem, que ela tem, que ela possui. Você prestou atenção nisso? Nós estamos indo para um momento que às vezes nós não estamos mais discernindo como é o Espírito Santo de Deus falando. Todo mundo agora é profeta, todo mundo revela, então a gente vai atrás. Estou falando a gente porque estou falando de igreja. Eu não faço isso, muito fácil, mas eu estou falando de igreja. Então a gente fica correndo atrás e procurando. Então a gente discerne mais. É de Deus. Deus falou. Porque se o Senhor falar não um dia para você, você vai aceitar? Eu quero, só um exemplo, eu quero uma casa, Senhor, eu quero uma casa, eu vou te dar. E aí, o que você vai fazer? O profeta falou que não vai te dar. Se foi Deus, o que você vai fazer? Eu sei que eu tenho uma casa, uma mansão celestial lá no céu. Estou dando um exemplo. Deus abençoe o seu povo, ele te dá casa, te dá carro, com certeza, saúde. Mas eu estou falando que nós não estamos sabendo discernir os últimos dias. Você prestou atenção que essa palavra fiel, você está lendo ela está falando das coisas dos últimos dias. E será que nós estamos apercebidos mesmo? Ou ainda nós estamos só na correria? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Para aí, tempinho para mim, não tem tempo não, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que trabalhar até na noite, eu tenho que trabalhar no domingo, eu tenho que trabalhar. Não estão tirando o tempo de Deus, você percebeu isso? Estão tirando aquilo que é de Deus, a prioridade para Deus, o momento com Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Eu não tenho tempo para levantar de manhã, porque eu começo a trabalhar 6 horas, aí não dá tempo de levantar, já levanto correndo, aí não dá tempo para almoço, não dá tempo para ter de noite, não dá tempo de coisa para fazer. Onde Deus está nesse negócio? Cadê o momento para Deus? Domingo, dia do Senhor. Falei alto, mas gravar. Tem gente no domingo trabalhando. Não estou falando que a pessoa trabalha, é escala, aí cai, tudo bem. Mas às vezes a gente trabalha no domingo, que é dia do Senhor. Eu não estou falando para você não trabalhar no domingo, eu não estou falando para você deixar. Pode, irmão, eu estou falando que às vezes trabalha a semana toda, né? Porque escala é uma coisa. Eu trabalhei no sábado, no domingo não. Trabalhei no sábado, no trabalho, no domingo sim, é escala. Mas eu trabalho de segunda a segunda. Aí eu estou cansado para Deus, não tem nada para Deus, estou com ler Bíblia, estou com de orar, não estou com de fazer nada. Irmão, nós estamos deixando a prioridade para segundo Deus. E nós precisamos de Deus. E o momento é agora, na casa do Senhor. Então eu quero fazer esse convite para você nessa noite. Faça isso, irmão. Jesus sentou com aqueles discípulos ali e foi mostrando para ele como que é participar, comungar. Ele é o pão, ele é o Cordeiro de Deus, o sangue dele derramado. Vocês vão participar do meu corpo e do meu sangue. Vocês vão fazer isso em memória de mim, até que outra vez eu vou voltar. Então esse momento de Jesus voltar já está ficando assim esquecido, né? Nós estamos vendo que muitas pessoas não se preocupam mais com a volta de Jesus. Porque em muitas igrejas hoje, muitos dos nossos irmãos, ele entende assim, uma vez salvo, está salvo para sempre. Você tem Jesus, acabou. Não é, meus irmãos. É um processo. Nós precisamos cada dia santificar nossas vidas. A Bíblia diz que quem for santo, santifique mais ainda. Mas quem não é, irmão, possui, sujo mais ainda. Então eu tenho que santificar minha vida. O que é santificar? Eu vou afastando tudo aquilo que não presta, que não é de Deus. Mentira não é de Deus, eu afasto. Fofoca não é de Deus, eu não faço mais fofoca. Xingar não é de Deus, eu vou xingar mais. Brigar não é de Deus, eu não brigo mais. Tem um momento que a gente como ser humano, mas naquele momento eu, me perdoa minha esposa, me perdoa meu esposo, me perdoa meus filhos, amigos. A gente tem que ser assim. Nós estamos saindo da essência que Jesus ensina, daquele momento bonito de amor, daquele momento bonito de sentar, confraternizar, aquele momento de falar papai, mamãe, falar filho, falar vovó, vovô, eu te amo, essas coisas lindas, sim, aleluia, aquelas coisas maravilhosas estão sumindo, irmão, da nossa lista, da nossa vida, e nós estamos ficando, de jeito que nós ficamos, decepcionados, canteados, não tendo mais família, mora junto, mas não é família. Ei, irmão, está ficando tudo para um lado, outro para outro. Nós estamos vendo que o inimigo está fazendo de tudo, porque nos últimos dias
E nós precisamos rever. E nós precisamos, irmãos, buscar isso. As pessoas estão, irmão, uma ignorância tão grande, misericórdia, uma raiva, uma ira tão grande, não sei para onde está saindo isso. É um ódio, é uma coisa que não perdoa mais. Mas na igreja está lá ceando, cantando e pregando, mas o coração duro, irado, falando da esposa, do esposo, dos filhos, do vizinho, da igreja, do pastor. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor. Nós precisamos voltar a esse amor, essa essência linda do amor. Senhor, eu errei mesmo, então me perdoa. E aí não faça mais. Irmãos, isso é lindo. O diabo está colocando tantas coisas para a pessoa não mais sensivelmente, aquela pessoa ser sensível, irmão, de chegar, pedir perdão, de abraçar o irmão. Hoje é quase que você para lá e eu para cá. E eu fico pensando, quando fala que todo mundo vai entrar no céu, não sei se lá tem um punhado de céus, ou como vai ser lá no céu, o irmão falar que vai entrar lá irado, ligado, separado, não tem como. O céu não entra pecado. E às vezes a gente fala de céu, a gente leva assim para dizer que não existe, não é verdade. E é pura verdade, porque a palavra é verdade. Então eu quero, irmãos, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos como o nosso Jesus reuniu com os irmãos aqui, com os discípulos, e ali participava, e ali irmãos estava falando, olha, aleluia, seja bom, seja agradável, seja respeitoso com os outros, vamos unir as nossas forças, vamos orar pelos outros. A Bíblia é cheia de tantos e tantos sinais falando de orações, dos discípulos, quando estava sendo perseguido a igreja orando, e as pessoas recebendo milagre, as igrejas confraternizando uma às outras. Irmão, a gente fica naquele Atos capítulo 1, 2 ali, e vê naquela confraternização, a gente dá vontade de viver aquilo, mas Senhor, por que esses corações duros? Fala até comigo, às vezes eu preciso, necessito, como qualquer um de nós, mas eu preciso, você precisa. Então nós temos que, irmãos, aleluia, porque nós estamos diante do momento em que Jesus, o nosso Senhor, Ele diz, aleluia, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por mundo para a remissão dos pecados. Então nosso Jesus está perdoando o pecado e sarando as nossas feridas, e nós vamos estar participando deste momento que é tão especial. Então eu convido você, vem participar, vem, esforça. O que eu preciso resolver, resolve. E vem, é tão lindo, é tão bom. Quando você estiver participando, você vai falar, realmente eu demorei demais. Por que eu deixei enrolar tanto? O que me impedia de servir o Senhor? O que está impedindo? Não é o pecado, é o que está impedindo. Aí você vai esforçar, você vai tentar todas as suas forças, e você vai conseguir o nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai te dar um abraço, porque Ele te ama, nunca te rejeitou, nunca te negou, pelo contrário, Ele entregou a vida por você e por mim. Levante por gentileza toda a igreja. Glória a Jesus, nós temos o momento da Santa Ceia, e o nosso espaço daqui a pouco vai estar ministrando para nós, vamos participar. Mas eu quero nessa noite que você me quer orar por você nesta noite. Eu quero que você pense, irmãos, aleluia. Não é eu, não, eu quero que o Espírito Santo toque no teu coração e mova no teu coração. Você sinta Jesus, fala, Jesus é bom. Por que eu estou perdendo tempo aqui, meu Deus? Por que eu estou perdendo tempo? Eu estou aí, irmão, à disposição. Vamos conversar, vamos orar, vamos estar orando. Eu quero, meu desejo é batizar vidas. Deus escreveu teu nome no livro da vida, é um prazer, eu quero ver você. Irmão, você não vem cantar no grupo dos jovens, das irmãs, dos irmãos, não, vamos participar. Vamos, irmãos, estar fazendo, aleluia, para o Senhor melhor. Ele te ama, Ele te chama, você é especial, você foi escolhido. Meu querido, o inferno existe sim. Eu não quero te amedrontar, não quero pregar a Bíblia, a verdade, existe sim.
inferno existe, o céu também existe, mas a Bíblia diz: todo aquele que o seu nome foi achado escrito no livro da vida. Deveria ter um choro sozinho das almas. Eu estou orando, quando tenho orado, eu estou na madrugada intercedendo pela igreja, choro de saber que a alma não levanta as mãos para Jesus, a alma não rende os pés para Jesus, mas o desejo de nossa alma, nosso Pai, o reino de Deus. Pai, estamos diante da tua igreja, Pai, do teu povo nesta noite. Eu quero orar por esta igreja nesta noite. Aqui temos, Pai, o teu povo, não é meu, é o Senhor. É o Senhor, Pai. Eles estão vindo ouvir a tua palavra. Eles estão vindo, Senhor Jesus, Pai, para cultuar o culto do Senhor. Desembaraça esse problema que impede eles de estar na tua casa tão sério. O nome do livro da vida, participando, Senhor Jesus, das orações, do grupo de louvor. Pai, levanta, dá dons para ele. Quem sabe eles têm os dons que estão escondendo, Senhor, traz ele. Nós temos ver vitórias dele. Nós temos a bênção dele, o milagre. Pai, os que estão na igreja, que estão frio, renova, Senhor. Pai, nós queremos ter, Senhor, que amor do Senhor fluir nos corações, verdadeiramente a paz do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, profetizando isso, Pai, diante da tua presença, porque esta casa é casa de oração, e o teu povo tem ofertado nela. Essa obra está sendo feita, Senhor, com construção, com a ajuda de cada irmão, pelo menos o seu dia, a sua oferta. Não tem dinheiro de governo, Senhor, não tem dinheiro, Senhor Jesus, de outros lados, é os irmãos, é a contribuição, e ele está indo para a glória do Senhor. Pai, abençoa o trabalho, abençoa a saúde, abençoa a vida sentimental, conjugal, espiritual, e assim abençoa, Senhor, a tua igreja, todos que entrou nesse templo, e aqueles que por força maior não poderem estar aqui nessa noite. Eu creio no milagre deles também, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, o nosso bispo pastor vai estar aqui.